Vamos então dar início à nossa lição. Esta semana iniciamos um novo trimensário. Todos temos o semestrário ou o trimensário. Espero que tenham gostado, que estas lições nos tragam alegria, boa disposição, paz e o amor de Deus nas nossas vidas. Este trimestre iremos estudar fazendo amigos para Jesus. Ou seja, vamos estudar este trimestre o discipulado. Ou não é? Estarei enganado? É ou não é? Podem participar. Vamos estudar o discipulado este trimestre. Portanto, iremos ficar mais firmes naquilo que Deus quer para cada um de nós em relação àquilo que é a nossa forma de passar este testemunho aos outros. Na nossa lição, ela começa com um verso áureo que nos dá logo uma luz clara sobre aquilo que estudámos durante esta semana. Diz assim, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual é então o objetivo de Deus para o ser humano? Quem é que me pode dizer? Gênesis e Apocalipse é que todos se salvem. O objetivo de Deus para a nossa vida e para todo o ser humano é que se possa salvar. Que possa um dia, quando Ele voltar segunda vez, viver eternamente com Ele no céu. Este é o grande objetivo de Deus para cada um de nós, ok? E agora vamos ver qual é a estratégia de Deus para que isso possa cumprir, ok? Portanto, a estratégia que Deus utiliza para que cada homem se possa salvar qual é? Qual é a estratégia que Deus tem para que todos se possam salvar? Qual foi a estratégia de Deus? Implicar a sua criatura na salvação e no conhecimento de outros. Já repararam? Deus precisava de nós para passar o seu amor aos outros? Não precisava. O que é que Deus podia fazer para que isso acontecesse? Ana, diz. Trabalhava na mente de cada um, é ou não é? Para que todos pudessem acreditar. E o que é que nós passávamos a ser? Seres que? Comandados, é ou não é? Passávamos a ser todos seres comandados. E Deus dava razão a quem? A Satanás. O que é que Satanás disse? Que Deus comanda-nos, é ou não é? Então Deus tem outra estratégia. É utilizar cada um de nós que foi tocado, que foi salvo, que mudou a sua vida, a contactar com outros, para que outros possam também conhecer esse Deus que nos transformou, que nos amou, que nos muda a cada dia, que nos faz criaturas diferentes, para que também os outros o possam ser. Uma estratégia completamente diferente daquilo que se calhar o ser humano faria. Mas Ele enviou o seu Filho a esta terra para que, sendo como nós, pudesse fazer esse trabalho também. Ou não? Ninguém diz nada. Uma classe muito pouco ativa. Vamos continuar então. A necessidade de testemunhar vem, então, da necessidade
de que outros possam salvar-se. Por isso, nós temos esta necessidade de testemunhar. Diz aqui que o maior desejo de Deus é a nossa salvação. O seu amor ilimitado, a sua misericórdia é imensurável, a sua compaixão é sem fim, o seu perdão inexorável, o seu poder infinito. Todos estes atributos são de Deus e os outros precisam de conhecer para compreender que se precisam de perdão, Deus perdoa. Precisam de amor, Deus ama. Se precisam de compreensão, Deus é compreensivo. Já repararam? Quantos seres humanos a cada dia precisam deste tipo de atributos nas suas vidas? Quantas pessoas nós conhecemos que precisam de perdão, que sentem que fizeram algo de muito errado e que a sua vida não anda por causa disso? Quantas pessoas nós conhecemos na nossa vida que precisam de amor, que se sentem um lixo, que têm que ir ao psicólogo todas as semanas para que a sua autoestima seja levantada? Já repararam? Quantas pessoas nós conhecemos que sentem que não são nada? Temos muito trabalho a fazer, porque temos um Deus que tudo é, que tem todos estes atributos e que de certo nos irá proporcionar momentos fantásticos. Na lição de domingo temos aqui a questão de proporcionar oportunidades para a salvação. Já vimos que podemos ler Lucas 19:10. Alguém pode ler Lucas 19:10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar. Veio buscar aquele que estava perdido. Para quê? Para que cada um de nós possa viver eternamente. Este é o propósito de Deus, este foi o propósito de Cristo, este continua a ser hoje ainda o propósito do nosso Deus. Aqui em Romanos 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois salienta que ninguém pode invocar se não creu. E não pode crer se não ouviu. E não pode ouvir a menos que alguém lhe fale. Já repararam? A nossa missão é falar para que as pessoas possam ouvir, para que as pessoas possam crer e depois serem salvas. O nosso propósito, enquanto seres humanos, a pedido do nosso Deus, é falar. Já viram? É falar. Para quê? Para a salvação. Diz. Mesmo sentido, mas nem todos têm a vocação para a palavra. Essa palavra sublinhar. Mas também há o comportamento, a maneira de ser, também é um testemunho que devemos também fornecer aos outros. Porque muitos não têm o dom de falar, não é? Basta através de ter o coração de ouvir essas coisas. Também é. O falar nem sempre é através da nossa boca, não é? Muitas vezes é através daquilo que vivemos, da nossa vida. Força! Mas não há limitação para aquele que se coloca na presença. Não há limitação para aquele que se coloca na presença. Sem dúvida nenhuma. E que é o clamor evangélico. E todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como missionário. Quem capacita é o Espírito Santo, se estivermos à disposição. É isso mesmo. Ou seja, na realidade, nós o que precisamos de falar aos outros
não é nada de especial. O que é que precisamos de falar aos outros? Aquilo que é a nossa vivência. Nós só podemos falar, e só é credível ao outro, se for a nossa vivência. É ou não é? Quando eu transmito ao outro aquilo que Deus fez em mim, primeiro eu tenho que aceitar que Deus fez em mim, não é? E depois, se isso aconteceu, é muito fácil transmitir ao outro. Através das nossas palavras ou através da nossa forma de viver. Todos nós já tivemos algum dia alguém que nos disse: eu sempre vi que tu tinhas qualquer coisa de diferente. Não eras bem igual aos outros. Nunca vos fizeram esta expressão? A minha vizinhança perguntava à minha mulher: o que é que eu vou aqui? É verdade. Há qualquer coisa sempre diferente na nossa vida. Uma coisa que a nossa lição nos fala também é como, ou o porquê também de nós falarmos aos outros. Diz-nos que é para alegrar Jesus. Expliquem-me lá o que é que vocês entenderam deste dia da lição. Alguém me pode dizer? O que é que acontece de especial quando nós partilhamos o amor que sentimos de Deus aos outros e os outros sentem esse amor? O que é que acontece de especial? Alegria do céu. Alegria do céu. Deus, Cristo, alegra-se. Queremos contribuir para que Deus fique alegre? Como é que nós contribuímos, nós homens, maridos, contribuímos, ou namorados, contribuímos para a alegria das nossas esposas? Digam-me lá, o que é que podemos fazer para que uma esposa fique alegre, fique feliz? Compramos um bom ramo de flores e oferecemos. E elas ficam felizes. Agora, será isso? Não, Ana. Então, como é que é? Então, o que é que precisamos de fazer? Pessoas que vão fazer feliz ajuda. Ok. Ajuda, mas ajuda muito. Ajuda. Depende das rosas também que oferecemos. Se forem um bom buquê de rosas vermelhas, ajuda muito. Mas diga-me uma coisa. Ao termos este ato, o que é que nós queremos transmitir? O que é que nós queremos? Quando um homem pega num buquê de flores e oferece à sua mulher, há duas coisas. Ou fez uma grande asneira, ou quer que ela seja feliz. Vamos pela segunda. Quer que ela seja feliz. Agora, diga-me uma coisa. Se nós queremos que ela seja feliz, é porquê? Porquê é que nós queremos? Porque a amamos. E porque ela nos ama também. É exatamente com Cristo. Se eu sinto o amor de Cristo e o quero amar, eu tenho que ficar feliz com a felicidade dele. Se eu sei que ele fica feliz quando uma alma se converte, e se eu quero fazer Cristo feliz, então o que é que eu tenho que fazer? Não é de certeza oferecer flores, mas é oferecer almas transformadas. Almas para que ele transforme. É melhor assim. Almas para que ele possa transformar. E a nossa missão é muito clara. É apenas falar, como vimos há pouco. Não é grande problema, diz Ana. Estamos quase a terminar. Estás na lição de segunda-feira. Já não estou, Ana. Estava a brincar. Fez-me muita confusão ler esta História. parte da lição, porque dá-me a sensação que Deus nos abandonou. Deus? Não sei se leste, mas com certeza leste, as lágrimas de Jesus. Pronto, estão em muitos sítios.
Não, é ao contrário. Ana, Deus... Podes. A verdade é que o mundo, Deus deu-nos a liberdade toda. E o homem gera o mundo conforme lhe dá prazer e conforme a sua ganância o quer. Por isso é que existem guerras, por isso é que existe fome, por isso é que existem imensas coisas. E isso entristece a Deus. Aquilo que esta lição, o que eu aprendi desta lição é que nós só vamos conseguir ter paz e alegria se nós transmitirmos ao outro, vamos ter um mundo melhor e que Deus deu essa paz. Claro. Deus consegue, apesar de todas as tribulações que possa haver à nossa volta, Deus consegue nos dar essa paz. Se nós quisermos. Claro. É verdade. Apesar de tudo, apesar de eu saber que em África morrem crianças com fome, eu posso fazer alguma coisa, mas não posso tirar a fome em África. Claro. Posso fazer uma migalha em África, certo? E Deus, o que é que faz? Faz com que eu possa transmitir isso a outras pessoas, e que eu possa ser feliz e fazer Deus feliz ao falar deles aos outros. Foi o que eu aprendi deste. Na realidade, Ana, quando nós nos afastamos de Deus, Ele chora. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele fica feliz. Pastor. Sim, quando nós falamos sobre um Deus que nos quer salvar, um Deus que se aproxima de nós, ou um Deus que nos abandona, às vezes nós temos uma visão um pouco romantizada do que significa Deus estar connosco. Pensamos que Deus estar connosco significa esta presença invisível, literal de Deus ao nosso lado. Então, a palavra de Deus é muito clara a apresentação. O que é que significa Deus estar connosco? Deus, da sua parte, Ele faz tudo para salvar a humanidade de uma forma incondicional. Ele oferece a salvação a todos e oferece a possibilidade de uma vida perfeita a todos. No entanto, dá-nos a escolher se nós queremos aceitar a sua presença na nossa vida ou não. Portanto, Deus está conosco quando eu aceito que Ele esteja conosco. Ok? Quando eu aceito que Ele faz parte da minha vida, eu aceito não só a sua presença, não só a sua salvação, senão também o estilo de vida que Ele me impõe. Quando eu tenho uma decisão para tomar e eu não considero que Deus acha que é o melhor para essa decisão, então Deus não está comigo nessa decisão. Quando eu faço quando eu decido, por exemplo, que tempo disso para trabalhar para a igreja, Deus vai estar comigo nessa decisão, mas não se eu aceitar ficar nesse tempo da forma que eu quero ou da forma que eu acho que é mais conveniente. Portanto, o facto de Deus estar connosco passa por um filtro, que é a nossa decisão de o aceitar ou não. Amém. Isto é uma coisa que nós falamos claramente em relação à salvação. No entanto, com a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos de aplicar o mesmo princípio. Nós vimos que o ser humano afastou a Deus no jardim do Éden. E o que é que faz Deus? Vai outra vez atrás do ser humano, faz um templo, um tabernáculo no deserto e diz: para mim é uma casa para que eu possa estar mais uma vez Contigo. com vocês. Não é? O que é que faz o povo de Israel? Vamos ver, curva Deus, mete aqueles ídolos pagãos e mais uma vez vem Jesus, outra vez para se aproximar do povo. O que é que fazem? Eles picam, matam. E mais uma vez ele ressuscita e diz aos discípulos: eu vou para um sítio e vou-vos levar para que vocês possam estar comigo. E o que é que nós fazemos hoje em dia? Muitas vezes consideramos que se calhar isso não é o melhor. Então, Deus está connosco, não está connosco, depende de nós. Claro. Obrigado, pastor. Aqui fala-nos também de uma história fala-nos aqui sobre o Mar Vermelho, não é? Sobre o Mar Morto, desculpem, não é o Mar Vermelho. O Mar Morto. Vocês sabem que o Mar Morto fica a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Não tem vida, praticamente, tem algumas bactérias e algumas... mas não tem vida. Realmente é um sítio, assim, inóspito, muito quente. Nós estivemos lá o ano passado e estava muito quente. A areia estava tão quente que aqueles que tiraram os sapatos
queimaram a sola dos pés. E realmente é assim. Se nós temos uma ferida e entramos no Mar Morto, nós temos dores terríveis, porque aquilo E se nos viramos e a água nos vem para os olhos, temos que sair logo e irmos tomar banho de água doce, porque senão vamos passar mal. Porque é que... Reparem que o Rio Jordão vem até ao Mar Morto e o que é que lhe acontece? A nossa lição fala-nos que quando o Rio Jordão chega ao Mar Morto, o que é que ele faz? Morre. Morre. Quando lá chega, ele vai morrer. Porque o Mar Morto é morto, não é? E a mesma coisa é connosco. Se nós recebemos as bênçãos de Deus, fala-se, um velho pastor falava isto ao nível do dinheiro, não é? Se nós recebemos de Deus e metermos a mão no bolso, o que é que acontece? Deixa de vir, porque a dada altura não pode vir mais, não é? Ou seja, imaginem água ou dinheiro a vir, e ele chega aqui e fica aqui dentro do meu bolso. O meu bolso tem um limite, não é? Não recebe mais do que aquilo que pode receber. Ora, se eu recebo e passo e dou, eu passo a transformar-me num quê? Num canal de bênçãos. É ou não é? Eu recebo sempre e dou sempre. Quem é que beneficia mais? Quem mais beneficia? Nós próprios. Porque somos um canal. Portanto, o dar faz-nos crescer, faz-nos ser melhores, faz-nos ser diferentes para melhor. O dar é ótimo e bom para cada um de nós. Vamos continuar, estamos mesmo a terminar, Emílio. Força. Eu antes de ser batizado, comecei a trabalhar para a igreja, convite de luz, assim, diversas pessoas. Eu comecei a colaborar na parte que me tocava mais, que era no nosso lar jovem, na cozinha, nessa parte. Também, uma das coisas que me fortaleceu, estar em igreja, começar a trabalhar, é para todos os outros. Permitir que o Espírito Santo, não falar o Espírito Santo trabalha em nós, não somos nós. O Espírito Santo faz essa trabalho. Portanto, é isso que Deus nos deseja de nós. Utilizamos o seu Espírito para resolver essas coisas. Obrigado. Ou seja, para concluirmos a nossa lição desta manhã, que já vai alongada em relação ao tempo que tínhamos aqui para a nossa lição, nós devemos ser motivados pelo amor. É o amor de Deus aos outros que nos deve motivar a viver mesmo. É este amor que Deus tem pelos outros, este amor e esta necessidade de que os outros o conheçam e o venham a amar, que deve motivar a nossa vida. A nossa lição diz aqui que o amor de Cristo controlava as ações do Paulo e motivava o seu testemunho. Com um propósito inflexível e com uma ideia única, ele partilhou o plano da salvação por todo o mundo no Mediterrâneo. É este amor que motivou os nossos pais, é este amor que nos deve motivar a nós. Não vir à igreja e ficar assim, receber e ficar com tudo no nosso bolso e depois ir gastando ao longo da semana aquilo que recebemos aqui. Não, é receber para partilhar. Se partilharmos, vamos compreender que este amor é muito maior do que aquele que nós pensávamos que era. Vamos compreender que os outros necessitam muito deste amor e que ele é fantástico, porque se nos transformou a nós. Basta olhar para nós há uns anos atrás, vermos quem éramos, o que fazíamos e o que somos hoje.
como é que as pessoas olhavam para nós há uns anos atrás, o que é que viam em nós e o que veem hoje. Que Deus nos ajude a continuar nesta senda de levar aos outros este amor que vem de Deus. Quero aproveitar este momento para desejar as mais cordiais boas-vindas à tua igreja. Chegou o momento de nós falarmos sobre o boletim informativo hoje, dia 4 de julho de 2020. O primeiro anúncio que temos é a nossa reunião de oração. Todas as terças-feiras, às 8h30, nós temos nos encontrado no canal de YouTube das Igrejas Adventistas do Centro do Ribatejo e, como de costume, temos as nossas rubricas Palavras de Esperança, onde sempre temos uma reflexão bíblica por um pastor ou um ancião das nossas igrejas. Também o momento das Memórias do Ribatejo, onde nós neste momento estamos a visitar as origens das igrejas do nosso distrito pastoral. Também temos os momentos de louvor, que sempre temos um momento especial, alguém que partilha os seus dons connosco e, como não, os momentos de oração. Continuamos. Relembramos também a programação do Novo Tempo. Já amanhã, domingo, às 20h30, temos o programa Vamos Falar de Saúde. Às 21h, Em Busca da Verdade, esta série de estudos bíblicos. E também na sexta-feira, às 20h30, temos o programa Famílias Felizes. O Departamento de Jovens está a organizar dias especiais para as diferentes faixas etárias. Portanto, a faixa etária dos rebendos terá um programa especial dia 18/7, os tições no dia 25/7 e os exploradores, companheiros e embaixadores no dia 1/8. Relembro também o livro missionário que já está disponível nas nossas igrejas e eu tenho aqui um exemplar comigo para vocês verem. E, como eu dizia já na semana passada, eu lanço este desafio para nós, durante o verão, lermos este livro. Vamos levar um destes livros para a nossa casa, vamos lê-lo e vamos estudá-lo, para depois em setembro nós fazermos um programa com uma igreja, todos juntos, onde vamos falar sobre os temas que este livro aborda, porque este livro é muito atual no seu conteúdo. Fala sobre uma mensagem presente que nós devemos de conhecer, temos de compreender e também a temos de partilhar. Portanto, quero chamar a atenção que durante o verão, estes meses que ainda temos, podermos ler este livro e em setembro, então nós vamos ter este programa especial sobre o livro missionário. Termino com os contactos do vosso pastor. Os contactos eles estão no ecrã, o telefone 910718548 ou então o e-mail igor.domingos@adventistas.org.pt. Resta-me apenas desejar um bom sábado a todos, que Deus vos abençoe. Quero mais uma vez desejar um bom sábado a todos os irmãos que hoje tomaram a decisão de estar presentes na Igreja de Santarém. É um privilégio poder estar convosco hoje, apesar de não vos poder dar um abraço, deixo aqui um abraço à distância. Hoje nós vamos falar sobre estas duas palavras que vocês veem no ecrã: receber e entregar. Eu gostava de saber se funciona. Só um segundo. Não vai dar, Beno, vais ter de ser tu a passar. Ok, gostava de mostrar uma imagem, e é uma imagem que está um bocadinho pálida, mas eu gostaria de perguntar se vocês conseguem reconhecer que cidade é esta. É difícil porque é uma cidade talvez desconhecida e depois também porque não se vê bem, é dificuldade a gravar. Esta cidade, se vocês repararem, podes voltar, Benu? Se vocês repararem lá em cima, ela tem um brasão, que é uma cruz e tem 4 cruzes mais pequeninas nos cantos. Reconhecem este brasão? Esta cidade é a cidade de Jerusalém. Uma cidade bíblica com uma importância e relevância tremenda para o povo judeu e também para o povo que viveu no tempo de Jesus. Jesus tinha um relacionamento muito próximo com o templo. Nós vemos que desde a sua infância, Jesus Cristo visitava e frequentava o templo. Nós temos aquela história tão bonita em que os pais de Jesus não sabiam onde é que ele estava e foram encontrá-lo onde? No templo.
a discutir com os doutores da lei sobre a palavra de Deus. Exatamente este templo. O que é que as pessoas, próximo slide, o que é que as pessoas faziam no templo? Alguém me pode dizer? Porquê é que havia um templo na cidade de Jerusalém? O que é que as pessoas iam lá fazer? Como? Ok, iam adorar, certo? Mas iam adorar de uma forma muito específica. Essa é a palavra que eu estava à procura. Sacrifícios. Eles iam à igreja, iam ao templo para sacrificar. Iam para sacrificar várias coisas. Ben-Nur, podes passar? E eles iam para sacrificar, como podem ver no ecrã, bezerros, ou os animais de sacrifício, e para isso tinham um altar, não é? Logo à entrada, antes da sala principal, não é? O que era o altar dos sacrifícios, onde efetivamente eles levavam um cordeirinho para ser sacrificado. Mas eles levavam mais coisas. Eles levavam também as suas orações, as suas petições. Levavam também comida para ser entregue no templo, levavam dinheiro, e este povo especial, esta tribo, uma das 12 tribos, os levitas, eles sacrificavam a sua vida, sacrificavam o seu tempo. Eles dedicavam, tinham turnos e passavam meses ao serviço do templo como sacerdotes. E isto é a primeira coisa que nós precisamos de ter em conta. Às vezes sacrificar tem uma conotação diferente nos nossos dias. Sacrificar hoje em dia é fazer uma coisa que nós não gostamos. Quando uma coisa é um sacrifício, não é? Nós estamos a fazer uma coisa que nós não gostamos. Uma coisa que nós não queremos. Ou fazemos por prazer, ou então é um sacrifício. No entanto, no tempo bíblico, esta palavra sacrifício tinha uma conotação totalmente diferente. Sacrificar, em realidade, é entregar. Podes ver a palavra entregar? Exatamente. Sacrificar é entregar sem esperar nada em troca. Já ouvimos esta definição com outra palavra, não é? Quando nós falamos sobre amor incondicional, entregar sem esperar nada em troca. E é exatamente isto é exatamente esta a definição da palavra sacrificar no Antigo Testamento. Quando eles entregavam aquele bezerrinho para ser queimado, sem esperar nada em troca. Eles não iriam comer a carne do bezerro, eles não iriam ser mais salvos ou menos salvos por causa disso. Eles sacrificavam como um símbolo daquele grande sacrifício que Jesus Cristo iria fazer pela humanidade. Também quando eles entregavam os alimentos, eles entregavam ao templo sem esperar nada em troca. As orações, sem esperar nada em troca. Os levitas entregavam a sua vida sem esperar qualquer tipo de reconhecimento. Portanto, esta palavra sacrificar, que está muito enraizada com o que significa a postura do cristão, tem esta definição de sacrificar ou de entregar sem esperar nada em troca. E vemos que desde o início da história da humanidade tem havido sacrifícios. Talvez o maior desses sacrifícios é o sacrifício de Jesus, onde Deus se entrega a si mesmo, dá a sua vida a uma humanidade, e o que é que Ele espera em troca? Nada. Nós não temos de pagar, nós não temos de merecer ser salvos. No entanto, nós temos a oportunidade de aceitar. E eu acredito que esta é a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida. Aceitar aquilo que foi oferecido, aquela dádiva que já foi paga. E quando nós vemos esta palavra sacrificar, há uma história que vem à nossa mente. Porque realmente o sacrificar ou entregar tem várias fases. E eu gostaria que nós hoje estudássemos a história de Elcana. Alguém sabe quem é Elcana? Um personagem bíblico, não é?
Era pai de um jovem muito famoso chamado? Exatamente, era o marido de Ana, chamado o jovem filho de Elcana e Ana, Samuel. É um nome muito bonito. Gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler grande parte do capítulo. Benur, se quiseres podes ir passando. Elcana, ele era então casado com Ana e eles estavam num relacionamento, certo? Mas havia alguma coisa que não estava bem. Ana, ela não podia conceber, ela não podia ter filhos. E isto fez que haja atrito familiar entre Elcana e Ana. Ana, ela não se sentia merecedora do amor do seu marido. E apesar de todos os esforços deste homem Elcana de demonstrar quanto amava a sua esposa, ainda assim, Ana sentia que ela não merecia. Ela sentia que não era digna. Ela sentia que poderia fazer mais por Deus, mas não o podia fazer. E sabem, ao longo da Bíblia nós temos o relato de vários matrimónios. Temos o relato de vários relacionamentos. E eu digo-vos, o amor de Elcana é um dos amores de esposo com a sua esposa mais bonitos que nós temos em toda a Bíblia. Mas já vamos ver mais sobre isso à frente. Mas Elcana tinha outra esposa, que se chamava Penina. E Penina, ela tinha muitos filhos. É aquilo que nos diz a Bíblia. E porque ela tinha muitos filhos, então havia um certo atrito entre Penina e Ana. Mas o que é que acontece? Vamos ler 1 de Samuel, capítulo 1, versos 1 e 2. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 3. Podes ir passando, Benor, que os versículos estão no canto inferior direito, tá? Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, ou seja, uma vez por ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Porquê? Porque amava Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Versículo 8. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Vamos fazer uma primeira pausa aqui. Nós vemos que esta situação é um pouco particular. Uma mulher que não pode ter filhos, a sua rival com muitos filhos que fazia pouco de ela. E esta mulher sentia-se mal. No entanto, o seu marido, o quê? A amava. E dizia: não sou eu melhor do que ter 10 filhos. E quando repartia as porções para que cada uma das pessoas pudesse sacrificar no templo, o que a lógica diria era a mulher com mais filhos receberia uma porção maior.
Elcana dividia tudo de forma equitativa. Porquê? Porque ele amava a sua esposa. E embora Ana não tivesse filhos, o esposo dizia: mas concentra-te no nosso amor, concentra-te na nossa relação. No entanto, Ana sabia que podia fazer mais e que podia fazer melhor. Vamos continuar a ler. Vamos ao versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali, sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que é que Ana estava a entregar? O que é que ela estava a sacrificar? O seu problema, o seu desgosto, a sua amargura. Ela estava a tirar aquilo que a preocupava dentro de si e estava a colocar isto nas mãos de Deus, sem esperar nada em troca. Vamos ver o que é que diz o texto. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se... E esta palavra é muito importante nesta história. Se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana entregou o seu choro, entregou o seu desespero e ela disse: se acontecer, a resposta desta oração também será sacrificada, também será entregue a Deus. Mas continuamos a ler versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali a teve por embriagada. E aqui nós vemos uma situação muito caricata, uma mulher que ora em silêncio. E nós temos de entender que não era costume naquela época orar em silêncio. A leitura da Bíblia, a oração, normalmente era uma oração pública. Era muito difícil nós termos uma pessoa a orar introspectivamente. Nós temos orações de pessoas que bradam aos céus, que levantam os seus braços e falam com Deus. Temos orações no templo, lembra-se daquela situação do publicano, não é? Que ele orava e o fariseu orava e o publicano bate no peito e faz uma oração em voz alta. Nós temos esta forma de orar que era comumente vista na Bíblia, de orar publicamente ou em voz alta. E agora de repente temos uma mulher que está a orar em silêncio. E esta mulher que ora em silêncio é um choque para quem? Para o pastor, para o Eli, para o sacerdote, que vê esta mulher a comportar-se de uma forma que não era esperada. Então o que é que faz o pastor? O que é que faz o sacerdote? Pensa que ela está embriagada. E aqui isto devia levantar uma bandeira vermelha na nossa mente. Às vezes, quando nós nos comportamos de forma a sacrificar aquilo que é nosso, nós vamos ser mal vistos pelas pessoas à nossa volta. Às vezes, quando nós damos tudo de nós para entregar o nosso problema a Deus, entregar o fruto da nossa oração a Deus, vai haver pessoas até dentro da igreja que vão achar que nós estamos loucos por desistir da nossa vida para poder estar a orar, por desistir daquilo que é nosso por direito e entregá-lo a Deus. Eli pensava que Ana estava embriagada. Eu digo-vos, eu tenho visto atitudes na igreja ao longo da minha vida que eu penso que estas pessoas não estão bem da cabeça. Conheci uma vez um homem que ele tinha comprado o chão para a igreja. Ele comprou o chão, um mosaico, para colocar na igreja, e eu fui visitá-lo à sua casa, e sabem como era o chão da sua casa?
era de terra. E eu, quando entrei na casa deste homem, pensei, este homem fez uma loucura. Este homem, quando tomou essa decisão, de certeza que estava embriagado. No entanto, não foi a mesma coisa que fez Ana, quando pediu um filho e depois ficou sem o filho, porque o entregou, o sacrificou ao Senhor. Vamos continuar com a história. Estamos no versículo 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aqui o pastor a fazer o seu trabalho pastoral, não é? De chegar ao pé do membro e ajudá-lo a superar os seus problemas e as suas dificuldades. Mas aqui o único que não estava a ver as coisas bem, quem era? Era ele. Versículo 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Esta expressão é tão bonita. O que é que Ana tinha feito? Ela tinha derramado a sua alma perante o Senhor. E eu faço-te esta pergunta: quando foi a última vez que tu derramaste a tua alma perante o Senhor? Será que está tudo bem? Será que nós não precisamos de Deus? Ou será que agora, mais do que nunca, precisamos nós de derramar a nossa alma perante o Senhor? Será que não é o tempo de nós podermos fortalecer este relacionamento, esta dependência de Deus, para podermos ter uma atitude equilibrada com os tempos que se avizinham? Ana derramou a sua alma perante o Senhor. Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, não tenhas, pois, a tua filha por serva de um Deus da bebedeira, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tem falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, o Senhor de Israel te concede a petição que lhe fizeste. Deus ouve as nossas orações. Deus sempre agirá de acordo à sua vontade e à nossa conveniência. Nós nunca podemos ter dúvidas disso. Mas o que é que diz o versículo 18? E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não estava ou já não era triste. Porquê é que Ana já não estava triste? Ela já tinha um filho? Sim ou não? Não. Mas porquê é que ela não estava triste? Porque ela tinha entregue, ela tinha sacrificado o seu problema. E aqui nós vemos talvez uma pequena ilustração do que significa, ou dos efeitos de nós podermos colocar os nossos problemas nas mãos de Deus, quando nós sacrificamos os nossos problemas. Porque sabe o que é que acontece? É que nós, quando temos um problema, nós gostamos de andar a carregá-lo para todos os lados onde vamos. Nós temos um problema, vamos dizer um problema muito fácil de resolver, pagar a conta da água. E nós gostamos de chegar ao trabalho e a primeira coisa que falamos é: olá, bom dia, estou muito triste porque tenho de pagar a conta da água. E depois nós vamos para casa todo o caminho a pensar que temos de pagar a conta da água. E quando nós estamos com a nossa família, estamos cabisbaixos porque temos de pagar a conta da água. Nós vimos à igreja e oramos porque temos de pagar a conta da água, e em vez de deixarmos o problema nas mãos de Deus, o que é que fazemos? Agarramos nele e levamos para casa outra vez. Mas não é isso que Ana fez. Ana, ela tinha um desgosto. Ela tinha talvez um dos maiores problemas daquela sociedade, que era o facto de a sua função na sociedade não poder ser cumprida nunca. No entanto, nem o seu esposo a pôde satisfazer. Nem o seu esposo era suficiente. No entanto, ela sacrificou o seu problema e o seu semblante mudou. Queremos ser pessoas felizes? Dica número 1 do sermão de hoje: entrega os teus problemas a Deus.
Sacrifica os teus problemas a Deus, sem esperar nada em troca. Porque é que acontece? Às vezes esta história é confundida com uma espécie de negócio que nós fazemos com Deus, não é? E nós pensamos que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, então Ele tem a obrigação de nos dar. No entanto, nós estamos mais uma vez a confundir o que significa a palavra sacrificar. Sacrificar significa deixar de ser nosso e começar a ser de Deus. Nós deixamos de ter autoridade e autonomia sobre isso. Deixamos de ter palavra, porque aquilo que nós entregamos já não é nosso. Versículo 19 diz o seguinte: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou nela. E aqui parece que as coisas estão a encaminhar. Versículo 20: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Palavra Samuel, aquele que é pedido a Deus. Versículo 21. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana, ela não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para... O que é que diz lá a Bíblia? Para sempre. Espera lá. Ana estava triste porque não tinha um filho. Ela pede um filho a Deus. Deus dá-lhe um filho. E agora ela, o que é que se faz do filho? Fica com ele para sempre. Ali bem amarrado, como esta é a resposta da minha oração, isto é para mim, obrigado Deus por tudo aquilo que tu me dás. Agarra no seu filho e fica com o filho para quando ela ficar velha, ter um filho para cuidar dela. É isso que ela faz. Ela entrega o seu filho para sempre. E Elcana, o que é que diz o versículo 23? E Elcana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. Mais uma vez nós temos este homem, Elcana, que é um exemplo do respeito e do amor que um homem tem pela sua esposa. O facto desta mulher ter aquilo que era mais precioso na sua vida e decidir entregá-lo a Deus. E este homem tinha todo o poder de dizer: não, esse filho faz-te feliz, ele fica aqui a viver connosco. No entanto, nós vemos aqui uma diferença grande entre o personagem Elcana e o personagem Eli. Um Eli que não compreende esta manifestação do sacrifício. Mas por outro lado temos um Elcana que apoia em todos os momentos a sua esposa, que sacrifica o melhor que ela tem. Versículo 24, continuamos a ler. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. Levaram o menino ao pastor. Mas não levaram só o menino. Levaram também o quê? Comida, bebida e um bezerro para ser sacrificado. Versículo 26. E disse ela a Ana: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que... ela diz a Eli: eu sou aquela mulher que esteve contigo a orar ao Senhor. Versículo 27. E por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu tinha feito. Versículo 28. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Entregar. Receber. Nós vemos que Ana, ela entregou ao Senhor a sua petição, a sua oração.
entregou a sua frustração, entregou o seu desespero, entregou a sua fraqueza. Mas o mais surpreendente é que ela também entrega o fruto da sua oração. Ela entrega a bênção e sacrifica a bênção também. Reparem, hoje em dia nós temos a possibilidade de fazer a mesma coisa. E não sei quantas vezes na tua vida tu já tens orado por algo específico. Não sei se tu tens orado por saúde, por emprego, por casa, por segurança. Não sei se tu tens orado pelos teus filhos. Não sei se tens orado pelo teu esposo, pela tua esposa, pela tua estabilidade económica. Porque há aqui uma lição muito grande que nós temos de aprender. Porque sacrificar, entregar, deveriam ser a prática constante de todo aquele que reconhece quem é Deus e aquilo que Deus fez por nós. Porque esta atitude é a atitude do verdadeiro discípulo. É a atitude daquele que conhece quem é o seu Deus. Não sei se já oraste por alimento. E Deus põe alimento na tua mesa. Põe alimento no teu frigorífico, no teu armário. E depois, quando nós temos a oportunidade de ajudar o próximo com alimento, o que é que nós fazemos? Será que nós temos uma atitude solidária? Será que nós trazemos um alimento para colocar aqui à porta da igreja, no cestinho, para que a Adra mais tarde possa fazer o seu trabalho? Nós oramos por ter recursos, mas quando temos a oportunidade de entregar esses recursos como sacrifício, se calhar nós damos um passo atrás. Nós oramos por trabalho. Queremos ter suficiente para poder dar uma estabilidade económica às nossas famílias. No entanto, quando chega o momento de devolver o dízimo, nós pensamos duas vezes. Nós oramos para que Deus possa dar-nos um trabalho em que nós podemos ser dignos, onde nós possamos receber o suficiente. No entanto, quando é para entregar o fruto desse trabalho a Deus, nós muitas vezes desanimamos. Nós oramos por segurança. E este é um ponto que se calhar aqueles que vêm do Brasil compreendem de uma forma muito mais prática. Oramos por segurança para poder sair de casa sem nos preocuparmos de ser roubados. Oramos por segurança para podermos andar com os nossos filhos na rua. No entanto, quando somos desafiados para testemunhar do amor de Deus, para sair à rua, para poder entregar um livro missionário, nós pensamos duas vezes. Nós oramos para poder ter uma casa, para poder ter um lugar onde nós possamos viver. No entanto, quando a igreja nos desafia para fazer um pequeno grupo na nossa casa, nós fingimos que não ouvimos, fingimos que isso não é para nós, fingimos que isso é um trabalho dos anciãos e do pastor. O pequeno grupo é para quem? É para todo aquele que tem uma casa. É todo aquele que pode abrir as suas portas. Nós oramos por saúde. E muitas vezes, quando nós nos sentimos indispostos, nem sequer fazemos planos para participar das atividades da igreja. Nós oramos por uma igreja ativa, uma igreja envolvida, uma igreja saudável. No entanto, não estudamos a escola sabatina todos os dias. Oramos por uma família unida, por uma família abençoada por Deus. No entanto, passam os dias e nós não fazemos o nosso culto familiar. Oramos para que nós possamos ser um bom cristão, um bom discípulo de Cristo. No entanto, não separamos tempo durante a semana para seguir a Jesus, para aprender de Jesus e para fazer aos outros da mesma forma que Jesus Cristo fez. Entregar. Eu gostaria de desafiar-vos a entregar 3 coisas a Deus nesta manhã. Não só os vossos problemas, não só as vossas petições, mas que nós possamos entregar 3 coisas. Possamos entregar o nosso tempo.
possamos entregar o nosso coração e que possamos entregar o nosso amor. Nós amamos porquê? Segundo a Bíblia, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos tempo porquê? Segundo a Bíblia, porque Ele nos criou e já nos conhecia antes de nós sermos formados dentro do ventre da nossa mãe. E nós temos um coração porquê? Porque Deus transformou este coração de pedra e temos agora um coração de carne, capaz de amar. Eu quero desafiar-vos a entregar estas 3 coisas, porque unicamente com estas 3 coisas nós vamos poder ser uma igreja viva, uma igreja saudável, vamos poder ser pessoas felizes. Entregando o nosso tempo, o nosso coração e o nosso amor, nós vamos fazer ou viver da forma como nos instrui o Salmo 37, versículo 5. Eu termino com este versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Temos um desafio hoje, irmãos. Não só de entregar os nossos pedidos, não só de entregar os nossos agradecimentos, mas de entregar o fruto da nossa oração. Entregar a resposta de Deus, entregar o nosso tempo, o nosso coração, entregar o nosso amor. Porque esta é a única forma que nós temos de viver com o mesmo sentimento com que Cristo fundou aquele santuário lá no Antigo Testamento. A igreja, ela é simplesmente um lugar onde nós podemos exercer esta entrega, este sacrifício. Na semana passada eu falava-vos sobre o ministério pessoal, ou há 2 semanas atrás, não foi? Lembram-se? Quando nós falámos sobre o ministério pessoal, aqueles que não assistiram, o sermão está disponível no YouTube, no nosso canal. O ministério pessoal é uma forma exemplar de nós podermos sacrificar o nosso tempo, o nosso coração, os nossos recursos, a nossa vida. E a igreja joga um papel importante nesse sentido, porque a igreja é o lugar onde nós podemos trazer aquilo que Deus nos dá ao longo da nossa vida. Quero terminar com esta certeza. E deixem-me ler-vos uma vez mais o versículo de Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus vos abençoe e que hoje nós possamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Não só os nossos problemas à espera de uma resposta, não olhar para Deus como uma espécie de fada dos desejos que cumpre todas as nossas petições, não importa quais, mas que nós possamos pedir com a intenção de entregar a resposta da nossa oração. Vamos cantar um hino. Convido a todos a colocar-nos em pé e vamos cantar o hino Tudo Entregarei, que é o hino 295 do nosso cenário.
Querido bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de reconhecer que Tu és bom, que Tu respondes à nossa oração e que Tu nos dás a oportunidade de entregar os frutos da nossa oração. Por isso, Senhor, obrigado porque Tu nos instruís hoje na atitude correta de sacrificar. Ajuda-nos, Senhor, a fazer sacrifícios intencionais, que possam ser, Senhor, o fruto da resposta da nossa oração, possam ser a bênção que Tu colocas no nosso caminho, para que tudo, Senhor, possamos nós trazer e colocar nas Tuas mãos. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz e recebam a bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.